Bom dia, gente! Há muito tempo eu tô querendo fazer um estudo, que é o estudo de um curso em milagres, também conhecido como SEM. E muitas vezes eu me parei, né, por ser uma mensagem muito espiritual, por ser uma mensagem muito conectada com várias outras energias. Não é porque uma coisa é dita de um jeito que aquele é o jeito que deve ser dito, sabe? Então, se esse for um convite para você, se a dificuldade de ler o Sen é um convite para você, se o livro parece difícil demais, grosso demais, longo demais, cabeludo demais, que contribuição a minha jornada pode ser para você? E sinta-se totalmente convidado para vir comigo nessa jornada de um curso em milagres que começa agora. Então, eu vou abrir aqui meu aplicativo, porque o meu está no Kindle. Sim, tem um curso em milagre no Kindle. E não existe um jeito certo ou errado de ler um curso em milagre. Já vi pessoas fazendo aleatoriamente, fazendo primeiro o livro, depois os exercícios, depois as instruções. A gente não precisa seguir uma linearidade, né? Porque muitas vezes as coisas não são lineares, né? Então, no meu Kindle, para vocês terem uma ideia, sei lá, são 44 páginas de prefácio. Então, que eu tô no Kindle, ó. Se vocês virem, não sei se dá pra ver aqui, ó. Se a gente olhar, ó, rola pro lado, rola. Tudo isso aqui é prefácio e link, né, pras lições, pros estudos, enfim. E aí começa o prefácio. E esse livro, o prefácio desse livro foi escrito em 77, como resposta aos pedidos, né, para que houvesse uma introdução ao livro Um Curso em Milagres. E essas partes são escritas, né, pelo para trazer mais energia de como o livro começou, né? Então, eles contam aqui que o livro começou com uma decisão repentina de duas pessoas se unirem com uma meta comum. Era Ellen Schumann e William Thetford, professores de psicologia médica na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. Quem eles eram não importa, exceto que a história mostra que com Deus todas as coisas são possíveis. Então, se você tem evitado falar de Deus, falar o nome de Deus, ou se conectar com a energia de Deus, ou como quer que você chame Deus, Alá, consciência, universo todo, o que você pode receber desse livro, né? Essa era a minha pergunta, ok. Ele fala em segunda pessoa, né? O tu te chamas, tu te, né? Tudo, enfim, parece rebuscado, mas eles fazem um apontamento que eu vou chegar sobre isso em relação, inclusive, à tradução. Enfim, eles contam, né, os autores, que o relacionamento deles era muito difícil e que eles eram tudo menos pessoas interessadas na espiritualidade. E o relacionamento entre eles era tenso e muito difícil, e que eles se preocupavam muito com o nível de aceitação pessoal e pessoal que eles tinham na vida deles, com a situação, com o status, com a imagem, enfim, tudo, né, em relação a como eles eram do lado de fora. Em suma, eles tinham investido de forma considerável nos valores do mundo, é o que o livro diz. As suas vidas dificilmente estavam de acordo com qualquer coisa que o curso em milagres advoga. A Ellen, que recebeu o material, descreve a si mesma nesses termos: psicóloga, educadora, teoricamente conservadora e ateísta em minhas crenças. Eu estava trabalhando num ambiente altamente acadêmico e de muito prestígio. De repente, algo aconteceu que desencadeou uma série de eventos que eu nunca poderia ter previsto. Isso já aconteceu com vocês? O chefe do meu departamento inesperadamente anunciou que ele estava cansado dos sentimentos raivosos e agressivos que as nossas atitudes refletiam e concluiu, dizendo que tem que haver um outro jeito, nas palavras dele. Como se eu estivesse esperando esse sinal, concordei em ajudar a achá-lo. Aparentemente, esse curso é o outro jeito. Então, que jeitos você tem tentado aí na sua vida que não tem funcionado, ou não tem funcionado plenamente, ou parece que falta alguma coisa, e que contribuição esse curso pode ser para você? E apesar das suas intenções serem sérias, eles tiveram muita dificuldade em iniciar o seu empreendimento em conjunto, mas tinham dado ao Espírito Santo um pouco de boa vontade, que como o curso enfatiza uma e outra vez,
é suficiente para capacitá-lo a usar qualquer situação para os seus propósitos, os propósitos de Deus. Esse seus é com letra maiúscula, suprindo-a com o poder dele. E aí, continuando o relato da Ellen, feito na primeira pessoa, acontece assim. 3 meses estarrecedores precederam o manuscrito em si, durante os quais Bill, que é o William, né? Bill é tipo um apelido ou uma diminuição do nome, sabe? Camila, Cacá, K. Então, Bill é o apelido do nome William. 3 meses estarrecedores precederam o manuscrito em si, durante os quais Bill sugeriu que eu anotasse os sonhos altamente simbólicos e as descrições das estranhas imagens que vinham a mim. Apesar de já ter aprendido a me acostumar mais ao inesperado naquela altura, eu me surpreendi muito quando escrevi. Esse é um curso em milagres. Essa foi a minha apresentação à voz. Ela não tinha som, mas parecia estar me dando um tipo de ditado interno e rápido que eu anotava num caderno de taquigrafia. O ato de escrever nunca era automático. Podia ser interrompido a qualquer momento e depois continuava a partir daquele ponto. Isso me deixava muito desconfortável, mas nunca me ocorreu seriamente parar. Parecia ser um projeto especial que eu tinha aceito de alguma forma em algum lugar. Ele representava um empreendimento feito em colaboração verdadeira entre Bill e eu, e muito da sua significação, tinha certeza, está nisso. Eu anotava o que a voz dizia e lia para ele no dia seguinte. Ele, então, datilografava o que eu ditava. Eu imagino que ele tenha tido o seu projeto especial também. Sem o seu apoio e encorajamento, eu nunca teria sido capaz de realizar o meu. Todo o processo levou aproximadamente 7 anos. E aqui, quanto à estrutura do livro, ela conta. O texto veio primeiro, depois o livro de exercícios e, finalmente, o manual de professores. Apenas algumas modificações de somenos importância foram feitas. Os títulos dos capítulos, subtítulos foram inseridos no texto e algumas referências mais pessoais que ocorreram no início foram omitidas. Exceto isso, o material não sofreu modificações substanciais. Os nomes dos colaboradores na transcrição do curso não aparecem, porque o curso pode, e aqui eu até grifei, o curso pode e deve se manter por si próprio. Não se pretende que ele venha a ser a base para outro culto. O seu único propósito é suprir um caminho no qual algumas pessoas serão capazes de encontrar o seu próprio professor interno. Então, o que é? Como o título indica, o curso é todo composto como um instrumento de ensino. Consiste de 3 livros: o texto, de 721 páginas, o livro de exercícios para estudantes, de 512 páginas, e o manual de professores, de 94 páginas. A ordem que os estudantes escolhem usar os livros e as formas nas quais o fazem dependem de suas necessidades e preferências particulares. Então, se de repente você se vê, tentado aí por um outro... Aqui vai ser uma série porque vai ser como meu diário de estudo, sabe? Com as minhas reflexões, as minhas observações, meu espaço, minha consciência, meu ser. E pode ser que algumas coisas que eu percebo sejam quem eu sou agora, não vão ser quem eu serei no futuro. E pode ser que algumas coisas que eu diga agora podem não falar com o seu coração e não ser leve para você, mas disso que eu falei, em vez de resistir, reagir, ou concordar, discordar de mim, como seria você descobrir o que é verdadeiro para você aqui? Acho que isso é uma das coisas que eu aprendi, sabe, na minha jornada de autoconhecimento, e muito disso eu devo a Access Consciousness, que foi um lugar em que eu aprendi a ganhar mais de mim, sabe? Então, voltando para o livro, o currículo que o curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a passo, tanto ao nível teórico quanto ao prático. E aí, uma marcação que eu fiz aqui. Ele enfatiza a aplicação prática mais do que a teoria, e a experiência mais do que a teologia. E isso, conecta exatamente com aquilo que eu percebo na minha vida, Como a gente pode ir além da teoria e fazer isso funcionar, ou fazer a vida funcionar pra gente, sabe? Declara especificamente que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não é só possível, mas como necessária. Apesar de ser cristão em seus princípios, e se você não é,
o que você pode receber disso. Se você é, como você pode se abrir para isso ainda mais. Ou se você quer ir além das definições do que é ser cristão, que pode ser isso para você, né? Então, apesar de ser cristão e seus princípios, o curso envolve temas espirituais universais. Todos conduzem a Deus no final. Aí ele fala que o texto é amplamente teórico e estabelece os conceitos no quais o sistema de pensamento do curso se baseia. Sem aplicação prática, e aí ele fala do livro de exercícios, né? Então, aqui tem um texto, e aí tem um livro de exercícios. E aí, sem esses exercícios, o texto ficaria uma série de abstrações que eu poderia fazer, você poderia fazer, todo mundo poderia fazer, né? E poderiam ser, que seriam dificilmente suficientes para realizar a reversão de pensamento, que é o objetivo do curso. Então, o objetivo do curso, no meu entendimento, é abrir a nossa mente para várias coisas que a gente às vezes não se propõe a abrir a mente porque a gente tem pensamentos e pontos de vista tão fixos e opiniões tão arraigadas do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, daquilo que deveria ser, daquilo que não deveria ser, daquilo que poderia ser, mas não é porque algum lugar eu não permito que seja. Então, o que pode ser isso para vocês também, o que pode ser isso para mim também. O livro de exercícios inclui 365 lições, uma para cada dia do ano. Então tem o texto, o livro de exercícios, tem 365 lições, uma para cada dia do ano. Mas, no entanto, não é necessário fazer as lições nesse ritmo. E cada pessoa pode querer ficar em uma lição particularmente atraente por mais de um dia. As instruções requerem apenas que não se tente fazer mais de uma lição por dia. E a natureza prática do livro de exercícios é salientada pela introdução às lições, que enfatiza a experiência através de aplicações práticas, mais do que um comprometimento anterior a uma meta espiritual. Então, como seria você se pôr à prática de algo diferente e sair da mentalidade e de que tudo se resolve pela mente e de que como você está fazendo a sua vida hoje é certo ou errado ou equivocado, e enfim. E aí tem uma citação aqui, né? Que é do próprio livro. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta. Meramente te é pedido que aplique as ideias, assim como és dirigido a fazer. Viu que já entrou aqui a segunda pessoa, né? Tu és dirigidos a fazer. Te é pedido. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Então, se você perceber que você está julgando, de repente seja a sua hora de parar e respirar. E talvez seja abandonar o livro por um tempo, talvez seja ler aquele trecho de novo amanhã, talvez seja uma outra coisa para você. O que é? É o uso dessas ideias que lhe dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisa acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. Algumas delas podes resistir com veemência. Nada disso importará, diminuirá a sua eficácia. Mas não te permita fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios. E quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, use-as. Nada mais do que isso é requerido. Então, é muito legal isso, né? Se tem algo que pega a gente e deixa a gente com raiva, isso é uma coisa que eu aprendi, né? Ou tem uma mentira ali, que talvez a gente esteja vivendo uma mentira, ou tem algo na gente que está pronto para mudar e a gente não quer mudar, né? Essa é a questão da mentalidade. Tem algo na gente que a gente não quer mudar e aí a gente fica com raiva, raivoso, enfuriado, irado porque a gente não quer mudar alguma coisa. Mesmo que seja para nossa facilidade, mesmo que seja para a gente abrir a nossa mente para uma vida mais grandiosa, mesmo que seja para qualquer finalidade que você esteja buscando na sua vida, né? E essa citação é do livro de exercícios. E aí, por fim, o manual de professores, que é escrito em forma de perguntas e respostas, fornece respostas a algumas das perguntas mais prováveis que um estudante poderia fazer. Também inclui esclarecimentos a respeito de alguns dos termos que o curso emprega, explicando-os dentro da estrutura teórica do texto.
O curso não pretende chegar à finalidade última e as lições também não pretendem levar o estudante a completar o aprendizado. No fim, o leitor é deixado nas mãos do seu professor interno, que orientará todas as lições posteriores como ele achar adequado. Então, se for uma contribuição para você acompanhar, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, ou olha, tem alguém fazendo isso aqui, quer ver? E você pode deixar seu like, seu dislike, enfim. Eu pretendo, inclusive, desativar os comentários, porque acho que não é nenhuma discussão, né? É um recebimento. Não tô certa, não tô errada, e nenhum comentário é certo nem errado. Então, por que a gente perderia tempo nisso se o grande professor é interno? Não tá em mim, não tá em você, não tá na sua opinião, não tá na minha, né? Aqui é uma experiência de vivência e... No fim, repetindo a frase, o leitor é deixado nas mãos do seu professor interno. Apesar do curso ser abrangente na sua estruturação, a verdade não pode ser limitada a nenhuma forma finita, como é claramente reconhecido na declaração no fim do livro de exercícios. Esse curso é um começo, não um fim. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz, por Deus. Ele dirigirá os seus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a sua mente e quando vir a ele em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. E isso é muito interessante, né? Porque, de novo, se você acredita que existe uma centelha divina em você, que você é Deus e Deus é você, que não há separação, que todos somos um, e que Jesus mesmo diz, né, muito disso na sua jornada. Então, quanto você pode receber de você, que também é de Deus, quanto você pode receber de Deus, que também é você. E aí o que diz? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. E é assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é verdade e está sobre uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Ela se aplica a tudo que Deus criou e só o que Ele criou é real. Está além do aprendizado porque está além do tempo e do processo. Não tem opostos, não tem início e não tem fim. Simplesmente é. O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação, não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases que dá à percepção instável em seu funcionamento e impreciso em suas interpretações. Do conhecimento e da percepção surgem respectivamente dois sistemas de pensamento distintos que não são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e sua criação compartilham uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. O que a percepção vê e ouve parece ser real, porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. Quando fostes aprisionados no mundo da percepção, foste aprisionado em um sonho. Não pode escapar sem ajuda, porque tudo que os teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Olha isso. Não podes escapar sem ajuda, porque tudo que os teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Deus forneceu a resposta, o único caminho para a saída, o verdadeiro ajudante. A função da voz, sua voz, a voz dele, do Espírito Santo, é ser o mediador entre os dois mundos.
Ele pode fazer isso porque, se de um lado conhece a verdade, de outro também reconhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo de sonhos, ensinando-nos a reverter nosso pensamento e a desaprender nossos erros. Veio de desprender, né? Mas é desaprender. Também desprender, porque não soltar a nossa necessidade de estar certo e aí fazendo uma coisa que não funciona, que a gente poderia chamar de erro, mas é fazer aquilo que não está funcionando, porque a gente está no mundo das ilusões e de repente a gente fica acreditando nisso, né? Então, ele pode fazer isso, retomando, ele pode fazer isso porque se de um lado conhece a verdade, de outro também reconhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo de sonhos, ensinando-nos a reverter nosso pensamento e desaprender nossos erros. O perdão é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão de pensamento. No entanto, o curso tem a sua própria definição do que é realmente perdão, assim como ele define o mundo à sua própria maneira. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, as ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. A projeção faz a percepção. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver, então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como o vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar, não porque estamos sendo bons e caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos consequentemente vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além ou perdoá-los, é que ele usa entre aspas. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. O pecado é definido como falta de amor. Já que o amor é tudo que existe, o pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Vou ler de novo essa passagem. Já que amor é tudo que existe, o pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e incompleteza vem do grande investimento no princípio da escassez, entre aspas, princípio da escassez, que governa todo o mundo das ilusões. Desse ponto de vista, nós buscamos em outros o que nós sentimos que está faltando em nós mesmos. Amamos um outro para conseguirmos algo para nós. Isso, de fato, é o que passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Só as mentes podem se unir na realidade, e aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. Aí ele faz uma referência aqui para o texto, e isso é muito constante, né? No Kindle, né, que é onde eu estou lendo pelo aplicativo, ele faz essas referências, tá vendo? Se a gente linkar, a gente vai para lá. E é muito interessante que aqui você pode ir para outros universos, né? Pode completar, voltar, ir e parar. Mas nesse momento eu vou seguir. Essa é a minha escolha nesse momento. Então ele diz: só as mentes podem se unir na realidade. E aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. No entanto, é só ao nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível. E essa, de fato, nunca foi perdida. O pequeno eu, entre aspas, procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. O ser que Deus criou não precisa de nada. Ele está para sempre completo, a salvo, amado e amoroso. Quem quer isso para si?
Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele não tem necessidades e quer unir-se a outros devido à consciência mútua da abundância. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. No entanto, se dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem vir a ser as coisas mais santas na Terra, os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. Então isso me faz pensar aqui, né, que relacionamentos hoje eu posso entregar ao Espírito Santo para ser as coisas mais santas na Terra, né, e ser uma criação de milagres, com toda essa conotação sobre perdão, sobre amor, sobre mente livre. Essa é uma reflexão que vocês também fazem nos relacionamentos que vocês têm. O mundo usa seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão e uma demonstração do estado de separação. O Espírito Santo os transforma em lições perfeitas de perdão e lições que nos levam a despertar do sonho. Cada um é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo, perdoando ao outro. E cada um vem a ser mais um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e independente. No entanto, ele só responde às intenções da mente. E olha que interessante, né? Todos os lugares que a gente acaba se deixando guiar pelas informações que o corpo dá, mas sem olhar para isso com a nossa verdade, né? Com a verdade do ser, com a verdade de Deus. E sem a gente, de repente, se conectar que o corpo responde à nossa mente, seja os nossos pontos de vista, né, o que a gente pensa, ou a gente, só porque a gente ouviu aquilo, será que isso são os olhos de ver e os ouvidos de ouvir? Essa é uma pergunta que eu estou me fazendo aqui. Se a mente quer usá-lo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade e da decadência. Olha isso, gente. Se a mente quer usá-lo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, o corpo, né? Ele, o corpo, vem a ser vítima da doença, da idade e da decadência. Se em vez disso, a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, ele vem a ser um meio útil de comunicação com os outros. Invulnerável, amo essa palavra, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade, a utilidade do corpo, chegar ao fim. Em si mesmo, ele é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para os objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. O oposto da ótica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor no lugar do medo. Isso me vem muito, né, a energia de implantes que a gente tem sobre o corpo, né, ou de usar o corpo como justificativa para não acessar outras experiências mais grandiosas que a gente pode ter, justificando como necessidades do corpo, né? O oposto da audição, através dos ouvidos, não precisa concordar, tá, gente? Foi uma reflexão minha e pode estar aqui agora e pode não estar daqui 10 segundos. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. A sua voz, a voz dele aqui, voz em letra maiúscula, parece distante e difícil de ser ouvida porque o ego que fala pelo ser pequeno e separado parece falar muito mais alto. De fato, isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e esperança, ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo
em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. Uau! Acho que eu vou parar por aqui hoje. Acho que o vídeo já ficou muito longo e talvez esse diário já tenha ficado muito longo. Mas o que a gente pode receber hoje que não estava disponível antes da gente escolher se abrir para uma reflexão, e por que não dizer escolher se abrir para algo maior, não maior, algo diferente, que a gente talvez não estivesse disposto a receber antes disso. Então, esse é o meu diário aqui de hoje, da minha leitura. Se foi uma contribuição para você, eu fico muito feliz. Um grande beijo e até a próxima.